Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você, tipo vídeo, onde estou aqui, face a face com você, lhe trazendo estudo para que você tenha no conforto da sua casa a explicação do Novo Testamento, livro por livro, capítulo por capítulo, e que sirva de bênção, de ensino para você, de aprendizado, para esclarecer dúvidas, perguntas, ou talvez até para gerar mais algumas perguntas, não é? Mas para pregadores, que sirva para eles meditarem, tirarem sermões, esboços, para pregarem a palavra de Deus. Nós estamos na carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma igreja que ficava na região da Macedônia, hoje conhecido como Grécia, norte da Grécia, não é a Macedônia. E aí nessa igreja, e as cartas que Paulo escreveu são as mais escatológicas. Cada carta de Paulo tem uma característica. Romanos é a carta mais teológica, mais profunda, mais influente. 1 Coríntios é a carta que trata de problemas na igreja. 2 Coríntios, Paulo defende o seu ministério apostólico, uma carta pessoal, não é? Gálatas é a carta mais intensa de Paulo e defende a justificativa, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Efésios é considerado coroa das cartas, é a mais eclesiástica ou eclesiológica, que apresenta a igreja como corpo de Cristo. Já a carta aos Filipenses é uma das cartas mais alegres, cheia de alegria, gratidão pela oferta dos filipenses para Paulo e o mencionado apoio que eles davam. Carta que nos fala do dar da liberalidade. A carta aos Colossenses é a mais cristológica que nós temos. Nós temos uma alta cristologia na carta aos Colossenses. Já nas cartas Tessalônicas, 1ª e 2ª, nós vamos ter a vinda do Senhor, o dia do Senhor. São as cartas mais escatológicas de Paulo. Muito bem, vamos nessas cartas escatológicas, falando da vinda do Senhor. Nós dividimos em capítulos e versos, mas quando Paulo escreveu tudo de uma vez. É que é a continuação daquele capítulo 4 do arrebatamento, da doutrina da ressurreição. Paulo agora vai falar do tempo e as estações. Ele diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Eu gosto quando Paulo diz, no 9, não necessita que escreva, mas ele escreve assim mesmo. Então, não necessitais que vos escreva acerca de tempos e estações, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, ninguém sabe o dia. Quem é que sabe a hora que o ladrão vai vir, não é? Se soubesse, estaria atento. Virá como um ladrão de noite. Ou seja, virá na hora em que não penseis. Virá de surpresa. Virá como um ladrão de noite. Paulo usa uma metáfora de um ladrão de noite. O Senhor não é ladrão, não é? Mas o Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem, olha só como será, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Não é? E não é assim. Às vezes ele está tranquilo, em paz. Eu lembro a entrada desse ano, quantos planos as pessoas fizeram. Esse é o ano maravilhoso, o ano extraordinário, o ano isso, o ano aquilo. Não é? De repente vem um coronavírus. Pronto, mudou todos os planos, não é? Pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão ficando sem dinheiro, de repente está sendo uma crise,
O homem planeja, mas de Deus vem a confirmação, não é? Então, quando disserem a paz e segurança, muita gente, muita paz, muita prosperidade esse ano, bênçãos abundantes, não é? Extraordinárias, coisa maravilhosa. Pronto, já todas essas predições já caíram aí por terra com esse corona que chegou e as pessoas, pronto, já ficaram aí, repentina destruição. Quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Outra metáfora, como as dores de parto, aquela que está grávida. Mulher, quando está grávida, começa a sentir uma dor, essas dores, essas contrações vão aumentando até que a criança venha. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, virá como uma mulher grávida com dores de parto, as contrações vão aumentar. Paulo mencionou que Cristo virá, e aí ele agora está falando de tempos, estações, não é? Ninguém sabe. Virá como ladrão de noite, virá como uma mulher com as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ninguém escapará do dia do Senhor, ninguém escapa do juízo de Deus, ninguém escapa da vinda de Cristo momentânea. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. O crente vive na luz, o crente é filho da luz, não mais filho das trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vai pegar sim o mundo, surpresa. Mas nós não, nós estamos na luz. Essas coisas que estão acontecendo não devem ser surpresa para nós. Mas vós não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Aquele dia para o crente será maravilhoso, será glorioso, será o dia da nossa reunião com Cristo, como Paulo diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para que esse dia não surpreenda como um ladrão. Verso 5, porque todos vós sois filhos da luz. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz verdadeira, nós somos filhos do reino do seu amor, filhos do dia, da luz, do dia, não das noites, das trevas. Nós somos filhos da obediência, não da desobediência. Vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não é? A Bíblia apresenta os crentes como pelo menos 7 vezes como filhos. Os crentes são filhos de Deus, filhos de Abraão, filhos do Deus vivo, filhos do dia, filhos da luz, filhos da promessa, filhos da adoção. Que coisa maravilhosa, não é? 7. Filhos de Deus, Romanos 8, 14. Filhos do Deus vivo, Romanos 9, 26. Filhos de Abraão, Gálatas 3, 7. Filhos do dia, esse verso, 1 Tessalonicenses 5, 5. Filhos da luz, 1 Tessalonicenses 5, 5. Filhos da promessa, Gálatas 4, 28. Filhos da adoção, Romanos 8, 15, Efésios 1, 5. Você pode consultar, pode até pregar sobre 7 vezes os crentes filhos, filhos de Deus, filho de Deus vivo, filhos de Abraão, filhos do dia, filhos da luz, filhos da promessa, filhos da adoção. Amém? Somos filhos de Deus, filhos da luz, filhos do dia, já não somos da noite, nem das trevas. Por isso que o crente anda em santidade. Santidade é luz, santidade é pureza. Trevas na Bíblia é pecado. Trevas na Bíblia tem a ver com Satanás. Nós não somos mais filhos de Satanás, filhos da ira, somos filhos de Deus, filhos da luz, filhos do dia, não mais da noite nem das trevas. Verso 6, não durmamos. Aqui dormir não é no sentido de dormir em Cristo, não dormir o sono espiritual. Tem crente que às vezes pega no sono espiritual. Não durmamos, pois, como demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então,
o crente deve estar vigilante quanto à volta de Jesus. Vigilante. Lembra que Paulo disse que nessa carta, no capítulo 1, verso 10, no 9, ele diz que nós nos convertemos a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Final do verso 9 do capítulo 1. E ele diz, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Agora no 5:6 ele diz, não durmamos como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Era o que fazia. Eu conheço também gente que se embebeda de dia, não é? Mas normalmente vai caindo à tarde, alguns começam a encher a cara e embebedam-se à noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios. O contrário de ser sóbrio é ser bêbado, não é? Embriagado não sabe o que faz. Sóbrio está atento, está vigilante, é do dia. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios. E Paulo aqui vai mostrar uma pequena armadura, como ele mostra em Efésios. Efésios foi escrito 10 anos mais tarde. Paulo amplia um pouco a armadura, mas aqui ele mostra já nessa carta em Tessalonicenses uma pequena armadura do crente. Olha só. Sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé. Lá em Efésios ele diz couraça da justiça. Aqui ele diz couraça da fé e do amor. Nessa armadura aqui do crente tem fé e amor. Na armadura de Efésios, a palavra amor não aparece. Tem a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Lá é o escudo da fé, o capacete da salvação, né? Mas aqui aparece couraça da fé e do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Lá é o capacete de salvação, aqui é a esperança da salvação. Uma pequena armadura bem resumida de Efésios, né? Depois você pode ler o nosso comentário em Efésios 6, do verso 10 ao 18, que nós falamos da armadura de Deus. E aqui o crente deve ter armado também. Aqui é uma couraça da fé e do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Aqui ele não menciona a espada do Espírito, como menciona em Efésios, mas é uma armadura resumida, né? Couraça da fé e do amor e a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. O crente está destinado para a salvação, não para a ira. É isso que nós chamamos de predestinação. Deus já destinou antecipadamente, não é? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer que nós adquirimos, tenhamos com a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos. Paulo reconhecia que alguns, felizmente, dormiam, vivamos juntamente com ele. Aqui o dormir volta no dormir o sono da morte. Quer vigiemos, sejamos atentos, durmamos e vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros. Verso 18 ele diz, consolai-vos uns aos outros. Agora, com essas palavras, veja como Paulo sempre põe exortação e consolação junto, não é? A consolação era uma palavra de esperança. Agora, exortai-vos uns aos outros e edificais uns aos outros, como também fazeis. As pregações, as profecias eram dadas no sentido de edificação, de exortação e de consolação. E Paulo menciona as três aqui. 1 Tessalonicenses 4,18, consolai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11, exortai-vos e edificai uns aos outros. Percebeu os três aqui? Isso é uma profecia, essa carta de Paulo, né? Porque a profecia era dada para exortação, edificação, consolação, como ele diz em 1 Coríntios capítulo 14,
Então aqui essa carta é exatamente uma profecia. Olha, temos aqui consolo, 5:18, 5:11, exortai-vos uns aos outros e edificai uns aos outros, como também o fazeis. Então encontramos as três coisas, né? Edificação, exortação e consolação. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Reconhecimento daqueles que se dedicam à obra, daqueles que se esforçam para que o evangelho seja divulgado e que presidem sobre vós. Não é? Os que presidem sejam os líderes, os vossos líderes, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Paulo diz, reconheça o ministro, reconheça aqueles que trabalham na igreja, não é? Não importa se a pessoa está limpando o templo, se a pessoa está na portaria, está trabalhando para o Senhor. Reconheça o trabalho deles e reconheça também os que presidem, os líderes sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais em grande estima. Nós temos que estimar nossos líderes, nós temos que estimar aqueles que trabalham na casa de Deus, não é criticar, não é falar mal deles, mas ter grande estima e amor, e nos amar verdadeiramente, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Crente não é para estar brigando com o outro, crente é para ter paz. 1 Tessalonicenses 5:13, tende paz entre vós, tende paz entre vós. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Vai ter alguns que vão estar andando fora de ordem. Admoesta os desordeiros, consoleis aos de pouco ânimo. Tem gente dentro da igreja desanimada, às vezes a gente tem que consolar, procurar animá-lo. Sustenteis os fracos, dentro da igreja vai ter gente forte, os que trabalham, e vai ter gente fraca. Mas se a gente tem que botar o fraco para fora, não. Paulo diz, sustenta o fraco, ajuda ele. Não é sustentar no sentido da comida para ele, né? Mas sim a comida espiritual, sustente o fraco, sejais paciente para com todos. Oh, irmãos, na igreja é preciso ter paciência. E não é pouca não, é muita. Não é paciência, não perder a calma, não se exaltar com os irmãos, não se irritar uns com os outros, mas é preciso ter muita paciência. Vede que ninguém dê a outro mal por mal. Não é? Às vezes alguém lhe faz mal, não retribua o mal. Ore por ele, ame ele. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem. A pessoa te fez mal, mas você não vai fazer o mesmo mal que ele fez. Segue o bem, faz o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Lembra que nós temos que ser benignos, não malignos. Um praticou mal, talvez ele não saiba melhor, não é por isso que você vai também fazer o mal para ele. Sede benignos uns para com os outros e para com todos. E agora vem uma série de recomendações finais, não é? Séries de preceitos diversos, recomendações práticas que Paulo diz para a igreja. Presta atenção, regozijai-vos sempre. Não é? Apesar de a carta aos Filipenses ser a carta do regozijo, do gozo, Tessalonicenses também. Paulo se alegrava com as notícias que recebeu, Paulo regozijava-se, e ele diz, regozijai-vos sempre. O crente deve andar na alegria do Espírito, alegria no Espírito. Regozijai-vos quando? Sempre, sempre, sempre e sempre. Orai sem cessar. A vida do crente deve ser uma vida de oração. Paulo dizia no capítulo 3, verso 10, orando abundantemente dia e noite. Passou quando devorar de dia, de noite? Não, abundante sua oração de dia, de noite. Orai sem cessar. Está acabando uma oração, já começa outra. Orai sem cessar. A vida do crente deve ser uma vida de oração, oração constante.
regozijo constante. E aí vem o verso 18, e em tudo dai graças, em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus? Regozijar sempre, orar sem cessar, em tudo dai graças. Não é só dar graças naquilo que a gente gosta, naquilo que aconteceu porque a gente pediu, Deus ouviu e nós agora agradecemos. Em tudo a Bíblia diz, dai graças. O pastor vai dar graças por esse Covid-19. Dê graças a Deus em tudo. Dê graças a Deus por você não estar contaminado. Aí, se eu fui contaminado, dê graças a Deus, porque Deus tem o poder de te curar. Dê graças a Deus em tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Capítulo, eu poderia dizer que Tessalonicenses é a epístola da vontade de Deus, não é? Porque, olha, capítulo 4, verso 3, Paulo diz, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Capítulo 5, verso 16, 17, 18, ele diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus? Nós sejamos regozijando no Senhor, que nós oremos, que em tudo tenhamos ações e graça, a nossa santificação, tudo isso é vontade de Deus. Mas Paulo continua a lista ainda das coisas que podemos aplicar como vontade de Deus. Não extingais o espírito, não apague, extinguir significa apagar. Tem pastores que são pastores Jack Freeze, né? A igreja, o fogo começa a acender, ele vai lá e apaga tudo. Não, deixa o povo arder no espírito, no fervor do espírito. Não extingais o espírito. Não vai lá apagar o espírito de Deus agindo na vida dos irmãos. Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias. Saiu uma profecia, é da carne, você não sabe. Ué, você já está julgando? Não despreze profecia. Onde não há profecias, onde não há visão, o povo perece. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. É nossa obrigação como crente examinar tudo. Examine as escrituras, examine a vossa vida. Não é? A Bíblia fala em alguns exames que nós temos que fazer. E diz, né, examinai as escrituras, porque cuidastes nela a vida eterna. João 5,39. 1 Coríntios 11, 28. Né? Examine-se a si mesmo, e assim coma desse pão. Aqui, 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai tudo. Tudo, examine tudo, não é? Retende o bem, é bom, retenha, é mal, deixa para lá, retende o bem, abstendes-vos de toda aparência do mal. O crente tem que se abster do mal, e não só do mal, da aparência do mal. Tem coisa que não é má em si, mas parece mal, abstenha-se toda aparência do mal. Toda aparência do mal. E aqui vai uma palavra para alguns crentes. Tome cuidado, irmão, que você põe no Facebook. Tem coisa que não tem mal, parece que não tem mal, mas dá uma aparência de mal, não é? Irmãs, aqui para vocês, não fique pondo o vosso corpo no Facebook. Não está à venda. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Abstei-vos de toda aparência do mal. Aqui que tem, eu sou bonita. Não, isso não é para os outros ficar vendo. Principalmente uma mulher casada, reserve-se para o seu marido. Abstei-vos de toda aparência do mal. O crente tem que se abster disso. Pode dar escândalo, né? Vai se pôr lá com biquíni, vai se pôr... O que é isso? Tomando banho em banheira? Pare com isso, abstei-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus, o Deus da paz,
vos santifique em tudo. Em tudo. Que seu Facebook seja um Facebook santo, não um Facebook para você ficar se aparecendo, advertindo, colocando seu corpo, se expondo. Abstei-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha só a ordem da santificação, em todo o vosso espírito. O Espírito que habita em nós é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo santifique o nosso espírito. Tem gente que tem espírito imundo, tem gente que está com o espírito sujo. O vosso espírito seja santificado. A vossa alma, as emoções, nada de amargura, de ira, de falta de perdão. A alma tem que estar santa. A alma tem que ter as emoções curadas. O espírito são, a alma sã, santificados, espírito, alma e corpo. Nessas três partes que Paulo diz, nós vemos como o ser humano é formado. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e não são três deuses, é um único Deus. Deus é um só, mas se apresenta, se manifesta em três pessoas distintas, três personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano, olha só, um só, mas ele é composto da mesma forma que Deus. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano, nós cremos que é um ser triplo, tricotomia, essa doutrina que chama, né? Três partes compõem o ser humano: espírito, alma e corpo. Três partes, três composições. O que é a morte? A morte é quando a alma e o espírito saem. O espírito, o fôlego de vida. A alma, a sede das emoções. O corpo, o nosso corpo que temos nesse mundo, temos que nos movimentar. Espírito, alma e corpo. O espírito é o pneuma no grego. A alma é a psique, da onde vem a palavra psicologia. E o corpo, soma, não é? Da onde vem o nosso somático, né? Tem doenças que são psicossomáticas, da alma que reflete no corpo. Então, nós temos que ter o espírito, alma e corpo irrepreensíveis para o dia do Senhor. E nesse verso, nós vemos que nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Presta atenção, você não é um corpo que tem uma alma e um espírito. Na verdade, eu gosto da ordem que Paulo põe. Você é um espírito que tem uma alma e que veste um corpo. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Quantas vezes Paulo fala que nós temos que nos guardar para a vinda de Jesus, para a vinda de Jesus, para a vinda de Jesus Cristo, não é? Que nós temos que estar guardado. Olha, o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiel é o que vos chama. Fiel é Deus que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Como eu disse, Paulo é uma característica dele. Em suas cartas, no primeiro capítulo, ele diz o que ele orava pelos irmãos. Nos últimos capítulos, ele pede para os irmãos orar por ele, não é? Agora, a igreja é assim, é os líderes orando pelos irmãos primeiro, e depois os irmãos orando pelos líderes. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. O ósculo santo